Seguimos, então. Agora, tem essa história. Essa história é hilária, né? Para não dizer outra coisa, né? Que na realidade não tem graça nenhuma, né? O Carlos Lupe, que é ministro do governo Lula, ele se nomeou, né? Fez uma nomeação para ele mesmo, e aí melhorando um pouquinho o salário dele, que não é muito bom como ministro, né? Em R$20 mil. Vai lá, roda aí a matéria da Sharon Amaral. Que o governo Lula daria carta branca para todos os seus ministros, e isso todos nós já sabíamos. Prova disso são os ganhos extras que o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, terá. Ele nomeou a si mesmo como membro titular do Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio. Os membros são remunerados de acordo com as reuniões que eles participam. São realizados 6 encontros por mês. O comparecimento em cada reunião corresponde a R$ 3.500, o que resultaria em um pagamento mensal de R$ 21 mil. Carlos Lupe já recebe cerca de 39 mil como ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Na mesma publicação, o ministro nomeou o tesoureiro do PDT, Marcelo de Oliveira Panella, para o Conselho Fiscal do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Sharon Amaral para o jornalismo da Rema TV. Olha, eu fico pensando aqui, vendo essas coisas aí, né, como fez o glorioso ministro, eu acho que o Brizola já virou umas 10 vezes no caixão, né, acompanhando esse tipo de situação, de um pedetista, né? O Caudilho, depois o Alexandre me ajuda aqui, né, porque é gaúcho também, o Caudilho deve estar doido, né, com isso. Vamos lá, vou começar contigo, Zezinho, sobre essa autonomeação, né? Na verdade, ele auto-se nomeou para ganhar, no conselho lá do SESC, também nomeou o tesoureiro, que é do partido dele, do PDT, mas também quem estava nesse conselho, a gente tem que ser justo, era o ministro da Casa Civil, que é hoje senador, o Ciro Nogueira, né? Ele só ocupou o lugar de quem já estava, mas ele se nomeou, e que era de Onyx Lorenzoni também. Já foi esse cargo. Então, ele pegou e entrou nesse conselho. Então, ele ganha mais R$ 21 mil todo mês. Eu acho que num país que a gente está falando de salário, de super salário, não pega bem. Isso é falta de ética e um tapa na cara do povo brasileiro. Esses aí é que Lula devia tributar. Tributar mais. Fazer uma proposta, penso que já tem um salário. Eu duvido se nós fizéssemos hoje aqui uma enquete, se alguém aceitaria esse tipo de... Por que não nomear uma pessoa que seria uma renda, mas não. Ele auto se nomeou, vai ter o salário e vai patrolar. Mas eu não acredito. Tem muito ministro aí, como muita gente não está acreditando nesse governo, pelo time que foi escalado, que o time é ruim. É porque, às vezes, as pessoas, quando a gente faz um comentário desse, aí diz, não, é bolsominion. Não tem nada a ver com bolsominion. Meu compromisso é com o comentário, é com o jornalismo. O jornalismo não pode ser torcedor, não pode ser igual o Buiú. O Buiú tem lado, o Buiú tem político de estimação, o Buiú é fanático pela esquerda, botou a cara, foi para as mídias sociais, vai até hoje. A gente não. A gente faz comentário com ordem e decência, seu Buiú. E defendeu o ladrão bonzinho, falava dele lá atrás. Muito bem. Alexandre, o Brizola vendo isso... Ele estaria dizendo o seguinte, isso não é do interesse do povo nacional. Certamente estaria dizendo isso. Acho que o Brizola, não dá para comparar o Brizola com o Carlos Lupe, né? Com todo o respeito. Mas que é um desastre. É um desastre esse teria que melhorar muito para ser desastre. O Lupe defendendo a bandeira do PDT... Não tem nada a ver. Lupe e Brizola são coisas... Água suja e vinho, mais ou menos assim. Olha lá. Aproveita para o seu comentário. Né? Primeiro, a gente tem que... Outro aspecto passou despercebido. Conselho do SESC. Algumas pessoas acham que o sistema S, SESC, SENAC, SESI, SENAC é público. Não, é privado. São as empresas que, através da guia do INSS, contribuem para que exista o sistema S. Então, o governo não tinha que estar lá. Porque ele só está lá para atrapalhar, interromper, perturbar, encher o saco e tirar dinheiro do pessoal.
Por que tem que estar lá? Outra, se tiver seriedade nesse país, fez isso, já exonera automaticamente. É uma falta de respeito, absurdo. Primeiro, por que esse dinheiro, do 21 mil reais no mês né, são 252 mil no ano? Joga isso aí para o trabalhador do comércio, para ter atividade, para ter lazer, para investir na educação do trabalhador no comércio. Não para dar um infeliz, um incompetente de um ministro desse aí. Então está errado, tem que mudar isso aí e acabar com esse negócio. E o Lula está aqui, ministro, muito obrigado, tchau, e acabou. Mas não é o que vai acontecer. Arnaldo, seu comentário. Eu acho que nós estamos fazendo uma ligeira confusão aqui, porque o SESC, SENAC e os conselhos são entidades... Então você aprova esse super salário? Não, você aprova, é uma pergunta, você aprova esse super salário? São entidades autônomas e os ministérios, inclusive o ministro Paulo Guedes nomeou o governador de São Paulo, Tarcísio, e o Onyx Lorenzoni na gestão passada. Está errado, independente do governo, Arnaldo. Mas peraí, eu não estou falando que é certo, eu estou errado. E outra, eu só estou falando que é o seguinte, são entidades você tá autônomas, Brizola, mas como as empresas pagam na guia do INSS e o INSS repassa para o Sistema S, é considerada uma empresa parafiscal. Mas não tem nada a ver com o governo, a não ser o que o governo atrapalha e muitas vezes pega recursos para finalidades que não são do Sistema S. Então tá, vou continuar aqui. Então, isso que o Brizola estava virado de costa e o Paulo Guedes... Você aprova essa atitude, Se Bruno? o Paulo Guedes virado de você costa... você aprova essa atitude? Ele está vivo. Então, o detalhe é o seguinte... Você não está me respondendo, Buiu. São 6 reuniões... Eu tenho que responder para o telespectador. São 6 reuniões por mês que se faz, a R$ 3.500 cada uma, quando houver, podendo chegar Esse é o famoso jeton, né? 6 reuniões por mês? Mais dúvida. Com todo Isso respeito. tem em Com todo todas respeito. as instâncias públicas. Você está defendendo, você está passando pano. Estou defendendo, sim. Você está aí, ó, tá vendo? Quem é que vai trabalhar de graça? Arnaldo, Você está E com defendendo. detalhe. 6 reuniões por mês, com se fosse detalhe. 8 para facilitar o cálculo, seriam 2 Telespectador aí, semanas. você que é da esquerda mais um aí, ó. detalhe. Buiu está semanas. defendendo o jeton. E mais um Buiu detalhe. está defendendo o jeton. O jeton de Bolsonaro, o jeton de Lula, o jeton de... Porque acontece o seguinte, todos os órgãos executivos têm os seus conselhos. Você ganha Muito jeton, ô Buiu, muito ou não? Oi? Você ganha jeton? Ainda não, mas eu tinha vontade. Ah, tá. Ué, quem não... Olha, eu não ganho, mas eu tinha vontade de ganhar. Quem vai trabalhar de graça? Que os caras... E com detalhe, tem gente do conselho aí, ó, que usa caneta. Você sabe disso, Alexandre. E se der algo errado, eles vêm em cima desses conselheiros e o cara vai pagar. Tem improbidade administrativa, tem responsabilidade muito grande em cima disso. Aí o cara vai lá, eu vou assumir uma responsabilidade dessa, depois vem um ferro no meu, né? E eu não tenho dinheiro nem para pagar advogado. Mas, Buiu, a gente não está defendendo que Né? tem a gratuidade. Não. Mas o ministro, ministro cuida da pasta dele, acabou. Qual ministro? Qualquer que seja o ministro. Mas ele se especificamente aqui. autonomeou, isso é problema dele. Mas olha, o Tarcísio era ministro do governo Bolsonaro e o Onyx Lorenzoni também. E eram nomeados, recebiam um jeton. Eu vou repetir o que eu disse. Eu não estou dizendo que o ministro do Lula não pode, que o do Bolsonaro pode. Não, Eu mas tô dizendo que vocês ministro deram a entender que não. Você não tem procuração para falar por mim. Não, estou falando que deram a entender. Vou falar pela terceira vez. Entendeu vou isso? falar pela terceira vez. Ah. Independente de quem seja o presidente, Certo. o ministro não deveria ir. Questão de ética. Mas Pode ser legal, mas de não é moral. todos, você acha que vai para outro. Ô, Passa para outro Alexandre, cargo. Quem vai são eles, cara. Outro Você acha cargo. que os caras são bobos? Ah. Tu é doido, 21 Se o mil reais, Buiu não está faz mal dizendo pra que ninguém. queria... não faz mal, né? Chico, é sua vez. Vamos dizer, é antiético, mas isso não é agora que isso aconteceu, todos os governos é assim. Eu até achava que esses conselhos também não eram remunerados, porque, por exemplo, o conselho aqui do SEBRAE, aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, mesmo assim, e outros conselhos aqui, eles não são remunerados. Eu, pelo menos na minha época que eu fui conselheiro, você ia sem apenas como um cidadão que Cumprir o dever como empresário. Você ia de enxerido, né? Não, Assim. eu ia, e graças a Deus tem algumas demandas de Estado que aconteceu e que foi defesa minha, tá? Algumas desse Estado. E, inclusive, tem secretário de governo, que faz parte do Conselho, também
também não remunerado. Eu até achei que lá em cima também fosse dessa maneira, que não fosse remunerado, até como o Ciro falou, isso é recurso do empresário, o Porto falou, isso é recurso nosso, empresário, que pagamos, tá? E não era justo que o ministro também fosse lá, fosse igual aqui no Estado, sem ganhar nada. Eu acho que é antiético, mas isso não é só agora, não. Isso sempre aconteceu em todos os governos. Pelo que estou vendo aí, eu achei que não era pago. Se está sendo pago agora, foi pago no passado também.